No primeiro capítulo de Gênesis, encontramos o relato incrível da criação do universo pelas mãos do Criador. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás de cada versículo, compreendendo o poder e a perfeição da palavra de Deus. Prepare-se para uma viagem ao princípio de todas as coisas, onde cada palavra revela o propósito divino e a ordem da criação. Vamos juntos descobrir as maravilhas desse capítulo tão especial. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento os céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça o seco. E assim foi. E chamou Deus ao seco terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva que dava semente conforme a sua espécie, e árvore que dava fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Agora vamos explorar, versículo por versículo, o poderoso relato da criação do mundo, revelado pela palavra de Deus. Descubra o significado de cada detalhe, a sabedoria divina por trás de cada ato criador, e como essas palavras continuam ecoando verdades eternas para nossas vidas hoje. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e inspiração que vai transformar a forma como você vê o início de tudo. Versículos 1-2. 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este versículo marca o início de tudo. Deus, como Criador eterno, dá origem ao universo, criando tanto os céus, dimensão espiritual, quanto a terra, dimensão física. A palavra criou, do hebraico bara, indica uma ação divina única, algo que só Deus pode fazer. 2. E a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A criação inicial estava sem forma e vazia, toiu ve'aborru, ou seja, desordenada e inabitável. As trevas simbolizam a ausência de ordem e vida, enquanto o Espírito de Deus pairando indica sua presença ativa, preparando o mundo para receber forma e vida. Versículo 3:5. O primeiro dia. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus cria a luz com sua palavra, demonstrando que sua palavra tem poder criativo. A luz representa a ordem e o começo de tudo o que é bom. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A separação entre luz e trevas estabelece um ciclo de dia e noite. Bom indica que tudo o que Deus faz é perfeito e adequado ao propósito. 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Nomear o dia e o noite simboliza a autoridade divina sobre o tempo. O ciclo tarde e manhã indica um padrão diário. Versículos 6-8. O segundo dia. 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O firmamento, raquia, céu ou atmosfera, é criado para separar as águas acima, nuvens, das águas abaixo, mares. 7. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. Este ato organiza o ambiente terrestre, permitindo que a vida futura seja sustentada. 8. E chamou Deus ao firmamento os céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus nomeia o firmamento como os céus, continuando o processo de organização da criação. Versículo 9-13. O terceiro dia. 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça o seco. Deus cria os mares e os continentes. Este ato prepara a terra para sustentar a vegetação e a vida. 10. E chamou Deus ao seco terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Nomear terra e mares reflete a soberania de Deus sobre os elementos criados. 11-12. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera. Deus estabelece o ciclo da vida vegetal, criando plantas que se reproduzem segundo sua espécie, demonstrando ordem e propósito na criação. 13. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Com a terra e a vegetação criadas, o ambiente está preparado para os seres vivos. Versículo 14-19. O quarto dia. 14-15. Haja luminares no firmamento dos céus. Deus cria o sol, a lua e as estrelas para separar o dia da noite, marcar o tempo, dias, meses, anos e iluminar a terra. 16. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior, sol, governa o dia, enquanto o luminar menor, lua, governa a noite. As estrelas também são mencionadas como parte do design celestial. 17-18. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. Os corpos celestes são colocados estrategicamente para benefício da terra, destacando a ordem e intencionalidade de Deus. 19. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. O quarto dia conclui a organização dos céus visíveis. Versículo 20-23. O quinto dia. 20. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Deus cria a vida marinha e as aves, povoando os mares e os céus. 21. E criou Deus as grandes baleias. As grandes baleias representam criaturas imensas, destacando o poder criador de Deus. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Esta é a primeira bênção de Deus, concedendo às criaturas a capacidade de se reproduzir. 23. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. O quinto dia finaliza a criação dos seres aquáticos e voadores. Versículo 24-31. O sexto dia. 24-25. Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Deus cria os animais terrestres, cada um conforme sua espécie, estabelecendo ordem e variedade na criação. 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus cria o ser humano como a obra-prima da criação, com a capacidade de refletir seu caráter, raciocínio e autoridade sobre a criação. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são igualmente criados à imagem de Deus, com papéis complementares e dignidade intrínseca. 28. Frutificai e multiplicai-vos. Deus abençoa a humanidade com a capacidade de procriar, governar e cuidar da terra. 29-30. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente.
Deus provê alimentos para os humanos e os animais, demonstrando seu cuidado com todas as criaturas. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ao concluir a criação, Deus declara que tudo é muito bom, destacando a perfeição e harmonia do mundo antes da queda. E assim concluímos a explicação do capítulo 1 de Gênesis, um relato que nos mostra o poder e o propósito de Deus na criação de tudo o que existe. Se você foi abençoado por este conteúdo, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no canal para mais reflexões bíblicas. Deixe seu comentário sobre o que mais tocou seu coração e nos diga qual passagem você gostaria que explorássemos a seguir. Vamos continuar juntos nessa jornada de fé e aprendizado. Até o próximo vídeo.